Você já se perguntou se está mesmo vivendo ou apenas passando pelos dias? Não estou falando de sobreviver. Sobreviver, todos nós fazemos. Acordar, comer, trabalhar, pagar contas, lidar com obrigações, repetir. O corpo funciona, o coração bate, a rotina anda. Mas viver de verdade, talvez seja outra coisa. Sócrates, o velho filósofo ateniense, que caminhava descalço pelas ruas de Atenas e fazia perguntas que incomodavam mais do que respondiam, acreditava que uma vida sem exame não era digna de ser vivida. Ele não estava dizendo que você precisa ser um intelectual. Ele não falava de livros, diplomas ou palavras difíceis. O que ele queria dizer era muito mais simples e, por isso mesmo, mais profundo. Se você não para olhar para dentro, se você não confronta suas escolhas, se você não pergunta a si mesmo por que faz o que faz, então, talvez você esteja apenas existindo e não vivendo. Essa ideia, que hoje pode parecer romântica, já foi considerada perigosa. Sócrates foi condenado à morte justamente por isso, por ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, por ensinar os jovens a questionarem os costumes, a moral, o poder, a própria cidade, porque pensar dói, e ensinar os outros a pensar, muitas vezes, ameaça aqueles que se alimentam do pensamento alheio. Mas por que essa frase ecoa tanto ainda hoje? Porque vivemos em um mundo de distrações. Vivemos em um tempo em que é mais fácil fugir de si mesmo do que encarar o que se sente, o que se é. Você percebe isso? É só olhar ao redor. Temos redes sociais que nos mostram o que queremos ver. Temos entretenimento para preencher cada segundo de silêncio. Temos dopaminas pingando a cada deslizar de tela. Tudo rápido, tudo raso, tudo fácil. Mas, no meio desse barulho todo, o silêncio interior virou um abismo do qual muita gente foge como se fosse loucura. Sócrates era o oposto disso. Ele acreditava que a vida ganha sentido quando você se atreve a olhar para dentro. Não de forma narcisista, não para alimentar o ego, mas para questioná-lo, para entender seus limites, suas contradições, suas verdades e, principalmente, suas mentiras. Porque o autoconhecimento, ao contrário do que se vende por aí, não é confortável, é um ato de coragem. É corajoso quem olha no espelho da alma e diz: isso que eu faço não está certo. Essa decisão que tomei foi por medo, não por verdade. Essa pessoa que eu me tornei talvez não seja quem eu quero ser. Corajoso é quem para de culpar o mundo e começa a se responsabilizar. É quem entende que liberdade não é fazer o que quiser, mas saber por que quer o que quer. Sócrates dizia que a sabedoria começa quando admitimos que não sabemos. Isso não é humildade fingida, é a base do autoconhecimento real. Porque quem acha que já sabe tudo, fecha as portas da transformação. Mas tem um detalhe importante. Sócrates não escrevia. Ele não deixou nenhum livro. Tudo o que sabemos dele foi escrito por seus discípulos, principalmente Platão. E isso já diz muito sobre sua filosofia. Sócrates acreditava que o conhecimento se constrói no diálogo, no encontro entre mentes. Não numa lista de verdades prontas, mas no embate honesto entre perguntas e respostas. Ele praticava a maiêutica, uma espécie de parto da alma. Ele acreditava que a verdade já está dentro de nós e que o papel do filósofo é apenas ajudar a tirá-la para fora. Mas só conseguimos fazer nascer algo verdadeiro dentro de nós quando deixamos morrer aquilo que é falso. E isso dói. Dói admitir que seguimos caminhos por conveniência. Dói perceber que muitas das nossas opiniões são herdadas, não pensadas. Dói reconhecer que, muitas vezes, vivemos segundo as expectativas dos outros e chamamos isso de liberdade. Dói, mas liberta. Porque viver sem examinar a vida não é só viver pela metade, é ser prisioneiro de uma ilusão. É deixar que o passado determine seu presente. É se afastar de si mesmo sem perceber. É ser um personagem escrito por outras mãos. E então vem Sócrates, com sua voz calma e firme, perguntar: você sabe quem você é? Ou apenas interpreta um papel? Não são perguntas para responder rápido. São para mastigar, para perder o sono, para mudar a rota, porque se você não se examina, você pode passar a vida inteira correndo, mas sem saber para onde. Pode acumular vitórias, que não significam nada. Pode até alcançar o sucesso e se sentir vazio, porque a questão nunca foi o quanto você conquista, mas o quanto você se entende. Autoconhecimento
Aqui não é autoajuda enlatada, não é fórmula mágica, é sangrar, é se ver sem filtro, é cavar fundo até encontrar o que ficou escondido, porque olhar para dentro pode revelar dores antigas, traumas mal resolvidos, mentiras que você contou para si mesmo só para continuar funcionando. Mas também pode revelar sua verdadeira força. Você só pode ser livre quando sabe o que te prende. E Sócrates sabia disso. Foi por isso que ele escolheu morrer em vez de trair sua consciência. Diante da condenação injusta, ele poderia ter fugido, mas não fugiu. Ele preferiu a morte à incoerência. Preferiu honrar sua filosofia até o fim. Não porque queria ser mártir, mas porque acreditava que a integridade era o maior bem de um ser humano. E aí voltamos ao ponto de partida. O que é viver de verdade? Talvez seja isso. Viver com consciência, mesmo quando ela dói. Viver com presença, mesmo quando a presença exige rupturas. Viver com verdade, mesmo quando a verdade custa caro. A filosofia de Sócrates não é uma teoria abstrata. É um chamado à ação, um desafio silencioso. Ouse pensar, ouse perguntar, ouse se encarar. E se a resposta não vier agora, tudo bem. Sócrates diria que o mais importante é o caminho, que as boas perguntas nos movem mais que respostas fáceis, que a sabedoria não está em decorar, mas em duvidar com honestidade. Então, da próxima vez que você olhar para o espelho, pergunte: essa vida que estou vivendo é minha? Ou estou apenas repetindo padrões? Essa pergunta pode não mudar o mundo, mas pode mudar você. E isso já é o começo de uma vida inteira.